teu nome, Jesus. Teu nome é infalível, é imutável. Nós cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais além do quanto pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. Os reinos vêm e vão, Jesus. E o Senhor permanece soberano. Assim como o Senhor se assentou soberano sobre o dilúvio, nada do que acontece pode abalar ou mover o Senhor do seu lugar, Deus. A única coisa que faz o Senhor levantar do seu trono é a nossa adoração. É quando nós colocamos o nosso coração em fé, voltados para o Senhor, Deus. É quando a sua igreja te adora. Isso te move do seu trono. Nós te convidamos, Jesus, pois tu és o nosso convidado de honra. Esse culto, esse momento é para o Senhor. Então eu peço que a tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, ela possa penetrar no mais profundo do nosso coração. Que o Senhor possa trazer vida, trazer paz, que o Senhor possa trazer esperança, que o Senhor possa trazer alegria aos corações. Fica à vontade entre nós, Jesus. Quão bom é estar na tua casa. Obrigado, Deus, obrigado. Nós somos gratos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Se assenta no seu lugar. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo aí em Hebreus 11. Abra aí comigo Hebreus capítulo 11. O verso 6. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Eu tenho meditado esses dias sobre a fé, e na verdade eu acho que tudo aquilo que nós temos aprendido aqui na igreja, Deus ele tem nos conduzido para esse lugar, né? E eu fiquei pensando sobre mim, é uma pergunta pessoal, mas eu quero que você faça ela para você mesmo agora. Qual foi a última vez que você fez algo em fé? Porque Deus disse que você poderia fazer uma coisa, você se moveu em direção daquilo. Qual foi a última vez que você obedeceu esse comando de Deus? Que Deus falou algo muito claro que não fazia sentido algum na hora, mas você se moveu e depois você colheu o resultado disso. Qual foi a última vez? Se você não consegue se lembrar, fica um alerta. Por que que eu não estou obedecendo? Porque Deus não deixa de falar, não é verdade? Muitas vezes nós não temos fé para avançar. Nós não temos fé para crer naquilo que Deus está falando. Tem diversas coisas que nos acompanham. Muitas vezes é a nossa história, a história da nossa família, coisas do passado, traumas do passado, que quando você é colocado diante de uma situação que ela parece grande demais para você, aquilo acaba te bloqueando e você não avança. Porque você fala, não, isso não pode ser para a minha vida. Não é capaz. Eu não sou capaz. Mas o legal de Deus é exatamente isso, que não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade. É sobre quem está nos chamando. Amém? Então, se Deus te chama para fazer algo, por mais que não faça sentido, avance. Eu tenho visto Deus chamar e fazer pessoas e fazer coisas nos últimos dias como nunca antes.
E eu estou vendo Deus mover as pessoas, e mesmo mover a minha casa, sabe? Movendo a minha família, para que nós venhamos fazer coisas que a gente nunca fez antes. E quando a gente depara ou para em algum lugar que a gente fala, meu Deus, e agora? Quando eu vejo que está impossível, eu falo, estamos no caminho certo, prossegue. Quando fica nublado, que eu falo, e agora? Prossegue. Esse ano a gente começou num ano de muita reviravolta em casa, né? Do final do ano passado para cá, foi assim um ano, nossa, onde a gente realmente virou de ponta cabeça, assim. Foi muito bom, aconteceram diversas coisas boas, e aí quando tudo ficou muito bem, sabe aquele sonho de família perfeita, né? Quando a gente casa, a gente meio que coloca um ideal, assim, né? Para casa, né? Então você fala assim, olha, eu quero morar num lugar muito legal, eu quero poder colocar os meus filhos num colégio bom, eu quero poder ter um carro para mim, um carro para minha mulher, eu quero poder ter uma empresa, eu quero poder ter um emprego legal. E aí quando você consegue arrumar tudo, aí você arruma, você deixa a casa em ordem, aí Deus fala, tá bom, agora faz isso daqui para mim. Aí você fala, Jesus, e agora? Mas o legal é que quando você é casado, né, quem é casado entende isso de uma forma diferente. Quando você é casado e o seu marido ou a sua mulher, ele acompanha você, acompanha a sua fé, é muito mais fácil se mover desse lugar. Porque aí juntos vocês tomam uma direção em concordância e aí vocês veem o rio fluir, a coisa acontece. Então, o sonho da minha esposa, antes a gente morava numa casa bem pequenininha, né? E o sonho dela era ter uma mesa. Porque nós não tínhamos uma mesa, era tipo cozinha americana, e dessa cozinha tinha sabe aquelas mesinhas assim que é retrátil, né? E era o balcão assim de cozinha americana. Então, o sonho dela era ter uma mesa para que a gente pudesse se assentar à mesa todos juntos, né? Mesmo que fosse no balcão, a gente comia junto. Mas ela queria ter uma mesa. E quando nós montamos nossa casa e Deus falou, olha, deu a hora dessa casa, ficou linda, que bom, mas não é para vocês, a primeira coisa que a gente vendeu foi a mesa. E aí foi muito legal, porque eu falei assim, nossa, que bom, amor. Que bom que a gente conseguiu vender aquilo que você mais... Não deu nem tempo de riscar a mesa, né? Foi a primeira coisa que a gente conseguiu desapegar. Então eu falei assim, mas isso é realmente se mover por fé. Você tem que ter uma direção muito clara de Deus, daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, para você tomar esse passo de fé, crendo naquele que te chamou. Não estou falando para você fazer nenhuma loucura, mas você tem que crer. Né? A fé, no primeiro verso aqui, vai falar assim, olha, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio da fé, foi por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. E aí, então, ele vai contando todos os outros relatos e começa a falar aqui dos heróis da fé. E ele fala assim, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos e a convicção daquilo que nós esperamos. Muitas vezes, Deus ele já depositou uma promessa no teu coração. Deus ele já colocou algo dentro de você. Só que você não consegue andar porque você acha que isso é grande demais ou que você não é digno daquilo. Deus tem um chamado para as nossas vidas. Só que para que você viva o seu chamado, você vai ter que romper e falar, exatamente o primeiro louvor que a gente cantou, você vai ter que fazer algo novo. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você sempre tem o mesmo resultado. Isso é a vida, gente. Não adianta. Não adianta. Se você continuar comendo besteira, seu corpo continua debilitado, você continua gordinho igual eu estou, porque eu só como besteira. É normal. Não adianta. Se você não tiver um hábito saudável, não vai mudar. Você tem que mudar. Se você não muda, as coisas não mudam. E com Deus não é diferente. Os céus, eles se movem, os milagres, as coisas de Deus, elas são reativas. Como assim? Reativas à sua fé. Você se posiciona, então o céu reage. Ele fala assim, putz, a Isa se posicionou, e agora? Ela creu nessa palavra que o pai dela vai ser curado. Agora, vamos lá, manda o anjo e cura, pronto, tem que curar. Não tem jeito, é assim que Deus faz. A mulher do fluxo do sangue, se eu apenas o tocar, eu sei que serei... Ela ativou isso daí. Eu sei que se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Ela ativou a fé. Quando ela toca, ela é curada. O cego Bartimeu, a mesma coisa. Todos eles. Olha, observa os milagres na Bíblia, como eles aconteceram. As pessoas elas se apresentavam diante de Jesus e muitas vezes até era a fé do amigo do lado, né? Que é o caso daqueles amigos que levam
o paralítico na maca, abre o telhado e coloca, esse cara vai ser curado. Até a fé do outro cura. A fé cura. Mas é o quê? É reativo, você tem que agir. Você não pode ficar parado na mesma posição esperando algo acontecer. Tudo aquilo que for possível, nós temos que fazer. A fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Você não está vendo, mas você tem convicção que você vai viver aquilo. Quando teve a estreia, né, do Walt Disney, né, do parque, da Disneyland, na verdade, né, não do Walt Disney. Quando teve a estreia, e tinha aquela as montanhas russas e tudo mais, aquela coisa linda, o repórter ele estava do lado da esposa do Walt Disney, do finado Walt Disney, ele já estava morto na época, e aí ela falou assim, o repórter falou assim, nossa, que pena que ele não está aqui para ver isso, né? Aí ela falou assim, na verdade, eu e você e todo mundo que está aqui só pode ver porque ele viu isso antes de estar aqui. E foi exatamente isso. É a convicção daquilo que você espera. E em nós, essas coisas, elas nascem primeiro no nosso espírito. Quando Deus ele fala, olha, você vai fazer coisas grandes. Você vai viajar às nações, você vai fazer... E aí às vezes você fala, não pode ser para mim isso daí. Só que isso, irmãos, a gente só vive isso quando a gente persevera. Persevera. Em Gálatas fala sobre isso, né? Fala assim, ó, e não se cansem de fazer o bem, porque no devido tempo nós colheremos, se não desanimarmos. O desânimo, ele é um dos maiores vilões para roubar as nossas promessas, para roubar o melhor daquilo que a gente tem para viver. É o desânimo, porque você desanima no meio do caminho, porque você vai fazendo, e aí você fala, nossa, acho que eu estou andando à toa. Parece que nunca vai chegar a minha vez. Chega a vez de todo mundo, mas nunca chega a minha vez. Acontece para todo mundo, mas nunca acontece para mim. Ah, acho que isso aqui não é para mim, não. Aí você desanima. Só que você era o próximo da vez, aí você não vive o que você tinha que viver. Aí você volta lá para o final da fila e começa tudo de novo. Na terça-feira, nós fomos ao shopping, né, no Dia das Crianças. Choveu. E aí, São Caetano inteiro foi pro shopping, né, gente? Tava todo mundo na Kennedy e todo mundo foi pro shopping, né? Foi tipo, tava tendo o evento das crianças, a gente chegou, começou a chover, foi e agora? A gente prometeu para as crianças que ia ficar com eles. Vamos pro shopping, então não tem outra alternativa, é Playland. Aí chegamos no Playland, lotado. Eu nunca vi tanta criança na minha vida, gente. Era muita criança, mano. E aí, beleza. Logo quando, na entrada, tem aquele simulador 3D, e é um nego mais passionável lá e tudo mais. Era a maior fila que tinha, porque é o brinquedo mais legal que tem lá, né? O resto é mais infantilzinho e tudo mais. Daí, o Leonardo viu, quer ir nesse brinquedo. Falei, tá bom, então vamos nesse daqui por último, porque a fila dele vai demorar mais. Vamos nos outros primeiro, deixa a sua irmã brincar, a hora que ela cansar, que ela é menor, aí a gente vai e faz a tua vontade de ir nesse. Nesse daí, no meio tempo, você vai nos que tem menos fila. A gente foi indo, tal, brincamos nas outras coisas, tudo mais. Ah, agora eu quero ir naquele lá. Tá bom, vamos naquele lá então. 3 horas de fila. 3 horas e meia. Era muita criança, gente. De verdade. E eu falei para ele, o que aconteceu? Quando deu 2 horas de fila, eu sou o chato da história, né? E aí eu falei assim, eu vou lá, eu vou falar, cara, não quer fazer outra coisa? Vamos, né? Você não quer ir comer? Porque a gente já ia sair de lá e sair correndo para a célula. Você vê? Só que a gente não tinha comido, não tinha feito nada, porque estava preso nessa fila. Mas eu falei, eu não vou desanimar ele, deixa ele na fila, né? Falei, você quer sair? Você quer comer? Quer fazer outra coisa? Não, quero ficar aqui, sem problema. Falei, então vamos ficar aqui. Eu falei, não vou ser o chato. Eu tinha determinado isso nesse dia para mim, né, gente? Falei, o dia das crianças, eu não vou reclamar de nada, eu vou ficar de boa. Vamos ficar 3 horas. Não estava feliz, mas 3 horas, vamos lá. Aí, 2 pessoas antes dele, uma menina sai chorando, a outra, porque viu a outra chorando, ficou com medo, desistiu. Aí ele sentou com a mãe dele e eu estava de longe com a nenê no colo. Ela estava dormindo, eu já estava, né, com o braço dormente, que vocês sabem o tamanho dela. E aí Aí a mulher fala assim, aí a Karina, vem aqui. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui. Não, vem aqui. Eu falei, não vou. Ela, vem aqui. Aí eu falei, tá bom, entendi. Aí fui lá com a nenê, né, um monte de coisa. Aí ela falou, o Léo não quer mais ir.
Falei, Leonardo, pelo amor de Deus, mano. Aí ele, desculpa, pai, eu não vou. Falei, tá bom. Só que a gente tinha pagado R$15, velho. Falei, não, nós tem que ir. Aí eu falei, vai sozinha. Aí o cara falou, não, ela não pode sozinha. E a gente naquela discussão e a fila gigante, né? Aí a menina que estava na fila já tinha virado da família já, né? Porque 3h30 na fila já era, né, best da família já. Ela, deixa que eu seguro a nenê. Falei, tem certeza, moça? Deixa que eu seguro a nenê. Aí eu coloquei ela, escorou na grade e ficou lá pendurada. A menina era magrinha, devia... Caterine pesa 36 quase, né? A menina devia pesar 70. Eu falei, é metade do seu peso. Eu falei, fica aí, tem certeza? Ela, não, tenho. Aí foi eu e a Karina no brinquedo e ele ficou do lado de fora. Beleza. Quando a gente saiu do brinquedo assim, saímos, tal, vem um amiguinho da escola dele, que é o Paulo. A gente conhece ele há muito tempo, estuda com ele vários anos. Nossa, Léo, eu vou nesse brinquedo, que ele é muito da hora, que não sei o que, você foi? Aí, tipo, a gente, não, Paulo, ele não foi. Ele amarelou. Aí ele, nossa. Aí caminhamos mais um pouquinho, aí o Léo olhou e falou assim, você traz de novo depois para eu poder ir? Eu falei, não, eu não vou voltar aqui, não. Beleza. Poderia ser só mais um trauma de você falar assim, que saco, fez eu esperar todo esse tempo e não foi. Mas eu falei uma coisa para ele que eu gravei para a minha vida e ele vai levar para a vida dele toda. Falei, na vida, se você não perseverar até o fim, você vai sofrer tudo que tiver que sofrer. E na hora de desfrutar, outro desfruta no seu lugar, porque você desistiu. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Ele ficou todo esse tempo na fila, eu estava com a nenê, eu estava sentado, fiquei jogando no celular com ela, fiquei brincando. Fui na farmácia, fiz um monte de coisa, comprei chupeta nova, porque ela perdeu. Fiquei andando no shopping para lá e para cá. E ele na fila. Quando chegou a hora dele desfrutar, eu desfrutei no lugar dele, ele perdeu. Aí eu falei, aprende esse princípio. Se a gente não persevera até o fim, chega na hora do melhor, você não vive. Outro vai e vive aquilo no seu lugar. Você já fez tudo, você abriu o caminho, você preparou, você, sabe, na nossa realidade a gente orou, você abre portas, você corre atrás, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Aí chega na hora de viver, você desanima. Mas já o caminho já está preparado. Aí outro vem, passa à tua frente. E você volta para o final da fila outra vez. Seria o que ia acontecer com a gente. Se ele quisesse viver aquilo, ia ter que voltar para o final da fila outra vez, mais 3 horas de fila. Você ia ter que voltar. Então, persevera. Pela fé, vive, encara um desafio novo. Eu entendo que para ele, a incredulidade bateu. Por quê? Estava tudo muito legal. Mas chegou nas últimas 2 pessoas, começou a chorar. Então, peraí, acho que esse negócio dá medo. E quantas vezes não é assim, gente? Quantas vezes isso não é assim na nossa vida? A gente olha o exemplo do outro e a gente desanima, e a gente desiste de viver. Porque você fala, mas fulano foi abrir empresa e quebrou. Ciclano foi abrir empresa, faliu. Aquele foi fazer tal coisa, quebrou. Não, eu não vou abrir a minha não. Deus me livre de ficar endividado. Você já pensa no pior, você nem começou. Mas você já pensa no pior. E às vezes você ia ser o melhor empresário do mundo, ia viver diversas coisas legais, ia ajudar muitas pessoas, ia, sabe, gerar empregos, mas você não viveu porque os outros desistiram, aí a incredulidade bate no seu coração e você não vive aquilo. Então, persevera. Aquilo que Deus tem para você, você vai ter que sim sair do seu lugar. Você vai ter que sim sair da sua zona de conforto. Você vai ter que romper para coisas novas. Você vai ter que viver desafios novos. Não vai ser confortável. Crescer dói, gente. O Léo tem 10 anos. Uma das coisas que ele mais reclama dia sim, dia não, é de dor na perna. Mas por quê? Ele está crescendo. Então é normal, o osso começa a doer. Aí fica, não é verdade, Rose? Ela também é assim, né? Ai, mãe, faz massagem aqui no meu joelho. Ai, faz massagem no meu pé. Ai, não sei o quê. Tem hora também que não está crescendo nada, né? Só quer massagem. Mas aproveita. Mas fica, ai, está doendo, está doendo. Mas por quê? Porque está crescendo e crescer dói. E Deus te leva em lugares novos para que você cresça, e esse crescimento vai doer, porque Ele vai te tirar daquilo que você está acostumado, Ele vai tirar você da tua zona de conforto, então vai ser desconfortável, só que depois você colhe todos os frutos daquilo que você plantou. Então, não desista, persevera, pela fé, avança, alcance os lugares novos. Olha só, os testemunhos, depois você lê na sua casa lá, esses exemplos de fé aqui de Hebreus 11 que a gente tem,
que são maravilhosos. Eu quero contar um outro exemplo para vocês. Em Juízes, abre aí Juízes, volta lá. Juízes capítulo 4. Livro de Juízes, no capítulo 4. É lá no Antigo Testamento, mais para o comecinho da Bíblia. Juízes, capítulo 4, verso 1. Estamos juntos aí, vamos ler? Amém? Vai lá, Deuteronômio, Josué, Juízes. Acho que é sexto, sétimo livro. Diz assim, ó. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel lhe ordena, reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Só até aí. O contexto é o seguinte. Então o povo de Israel se afasta de Deus. Porque ele se afasta de Deus, então eles são oprimidos por 20 anos. Esse homem aqui, então, esse rei, ele tinha 900 carros de ferro, né, que para a época era uma coisa muito revolucionária, assim, era um tanque de guerra mesmo. Então, e aí, por conta disso, ele castigava Israel. 20 anos de castigo. Aí Débora, então, uma profetisa, uma mulher, uma profetisa liderava Israel. Então, para quem pensa que a Bíblia é um livro machista, está aqui a resposta que não, tá? Naquela época que só os homens governavam, tinha uma mulher que já liderava Israel, já. E essa mulher, então, Débora, profetiza ainda. Fala, casada, fala o nome até do marido dela, mas quem tinha a rédea do negócio era ela. E aí fala assim, Débora manda chamar esse cara, Baraque. Baraque, vem cá. É o seguinte, junta 10.000 homens e vai até esse vale, então, vai até lá o rio, porque Deus vai entregar Cícera na tua mão. A resposta dele foi a seguinte: se você for comigo, irei. Mas se você não for, eu também não vou. Faltou fé em Baraque. Por que faltou fé no coração de Baraque? O que acontece? Débora fala assim, tudo bem, eu vou com você. Só que o seu nome não será lembrado. Esse dia não vai ser memorável para você. Porque Deus vai entregar e será na mão de uma mulher. Era para ser você, mas porque você disse não, tudo bem, vai acontecer. Só que não vai acontecer com você na linha de frente. Beleza, ele juntou, ela foi com ele, ele junta todo o exército, tudo bonitinho, vai para a guerra, acontece exatamente. Quando, então, eles veem que Cícera está vindo, Débora fala assim, ó, esse é o dia que o Senhor preparou para você. Vai, Baraque, pode ir. Baraque foi, guerrearam, nessa que Cícera está lá, está guerreando, ele foge. Quando ele foge, ele chega
em uma mulher completamente aleatória, gente, que eu não lembro nem o nome, para falar a verdade. Ó, em Eber separado... Quer ver? Vamos achar o nome dela, tá mais pro final aqui, ó. Quem achar aí... Como? Jael, aqui, ó. Fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber. Ela chega na tenda de Jael. Quem era Jael na história? Deus não tinha falado nada dessa mulher, dele, né, que parece nome de homem, mas não é nome de mulher. Deus não tinha falado nada de Jael antes. Antes disso, não tinha citado ela. O negócio era entre Baraque e o rei. Era entre os dois. Aí agora, então, ele vai cansado, pede abrigo, se deita, ela atravessa a estaca na cabeça dele, mata ele. E aí, quando ele chega lá, Baraque chega lá e fala, olha, vem cá que eu vou te mostrar quem você está procurando. Está aqui, está na tenda, já está morto, já foi. Acabou. Mas quantas vezes Deus não dá coisas grandes na nossa mão e por incredulidade a gente dá a glória para o outro? Muitas vezes a gente ora, pede oportunidades para Deus. Quando a porta se abre, a gente fica com medo e coloca outra pessoa e outra glorificada e você tem que sentar mais uma vez para aplaudir a vitória dos outros. Até quando? Até quando, por falta de fé, a gente vai viver isso? Irmãos, isso é inaceitável na nossa vida. A gente pede a Deus oportunidade, você fala, Deus me dá uma oportunidade, eu quero avançar, eu quero fazer tal coisa. Aí quando Deus vai e te dá a oportunidade, aí você fala, eita, mas agora eu estou com medo, eu não vou não, deixa para o outro. Aí o outro vai e vive, a porta está aberta. O outro vai e entra, a porta abriu, você já abriu o caminho. Foi exatamente o que ele fez. Deus tinha um plano na vida dele. Não quis viver? Tudo bem, a vontade de Deus vai ser feita, só não com você na linha de frente. A história poderia ser diferente. Jael, que Deus tinha um plano na vida dela, né? Mas provavelmente ela nem apareceria na história. Poderia aparecer fazendo outro feito, mas não matando Cícera como tinha que ser. Baraque, era para Baraque ter feito isso, não outra pessoa. Existem coisas que é para você fazer, não outra pessoa. Só que o reino não vai parar. As coisas não vão parar se você disser não. O nosso sim vai mover, lembra? O Silvio falou sobre isso, foi muito legal. O nosso sim, ele vai movendo e um vai puxando o outro. Mas o seu não vai interromper o ciclo, não vai. Se você quiser sair fora, sinto muito, você que vai perder. Porque outro vem e colhe no seu lugar. A chuva vai vir de qualquer jeito, gente. Lembra disso, a chuva vai vir de qualquer jeito. Só que quando a chuva chegar, que semente que você plantou na terra, depois não adianta reclamar da colheita, não tem como. Não tem como. Quando filho de Abraão, gente, me ajuda. Isaac. Quando Isaac semeia em época de seca, ele colhe 100 vezes mais. Na seca, na fome, no meio da crise, ele plantou e colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Por quê? Fé. A chuva vai chegar. E que semente que você tem colocado na terra? O que você vai colher de lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem coisas que a gente faz, tem um ditado que é assim, não, se é para Deus, tá bom. Não é verdade? A gente já não ouviu isso diversas vezes? Não, se é para Deus, tá bom. Só que se não é feito com fé, irmão, até isso é pecado, sabia? A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Se não fez pela fé, errou. Fez no nome de Deus, mas valeu de nada. Nossa, que triste isso, Paulinho, não seja um grosso. Mas é verdade. Eu estou te falando porque você vai chegar lá, eu vou chegar lá, a gente vai querer cobrar garladão que não existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Aquele que se aproxima dele é necessário que creia que ele é e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então não adianta eu fazer coisas em nome de Deus sem Deus na jogada, sem ter fé na parada. Não adianta. Se eu não acreditar que ele está comigo de verdade. E quanto mais impossível fica, irmãos, melhor é. Geralmente a gente corre quando a coisa fica feia. Não é verdade? Só que como é se você... Você já pensou assim, ó, todas as vezes que a gente foi covarde em alguma situação, e eu já fui em diversas também, tá, gente? Só que quando você é covarde numa situação e você não passa daquele lugar para frente, você nunca pensou, mas como seria se eu tivesse continuado? Como seria se eu tivesse avançado um pouquinho mais? Não é verdade? E aí a gente fica só com aquele saudosismo de pensar, mas como seria?
Aí a gente coloca várias desculpinhas. Não, mas Deus fechou a porta. Mas também, eu acho que Deus não tinha isso para a minha vida, não. E a gente arruma um monte de desculpa gospel, né, para poder justificar a nossa incredulidade. Mas lembra disso, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, impossível. Não sou eu que estou falando. E como que eu vou ter fé no meu coração? Crendo que Ele é. Eu tenho que crer. Se Ele falou, avança. Se Ele falou que vai fazer, vai. É igual Pedro, chamou, vai. Mestre, é você? Se é você, manda eu ter contigo. Sou eu, vem. Foi. Depois, né, bateu ali a incredulidade, afundou, pegou ele. Mas quem é que andou sobre as águas? Eu não andei. Não adianta a gente querer falar de Pedro se ninguém andou. Ninguém pode falar dele. Ele foi no que acreditou e andou. O único. Então é necessário que a gente creia. É necessário que a gente avance. Nós precisamos avançar. Para viver coisas novas, nós precisamos também fazer coisas novas. A gente não pode chegar igual Baraque. Está tudo pronto. Você orou, você está preparado. Aí Deus vai vir e vai falar assim, ó, está na sua mão, vai. Aí você fala, não vai dar não. Eu vou se você for. Tá bom, eu vou, mas a glória não vai ter sua. Você vai perder de novo. Voltou para o final da fila outra vez. É necessário acreditar, irmãos. É necessário ter fé para romper. É necessário. Senão, não vive aquilo que é novo. Eu comecei a fazer um discipulado recentemente. E fazia tempo que eu não pegava alguém para discipular assim, 1 a 1, né? No 1 a 1 ali. E aí eu, geralmente era no grupo, com a célula e tudo mais, tal. Mas eu falei assim, Deus, eu quero fazer discipulado com pessoas completamente novas. E que nem sejam daqui da igreja. Esse era meu desafio, né? Eu coloquei esse desafio. E aí a coisa começou a acontecer e tudo mais. Só que aí Deus falou, tá bom, você quer? Quero. Eu vou abrir uma porta então, eu vou arrumar uma vida para você cuidar. Você quer? Tá bom. Ele arrumou, só que eu tenho que viajar toda terça-feira. Aí você não vai poder trabalhar de terça. Está disposto mesmo? É um dia de trabalho perdido, entre aspas, tá? É um dia de trabalho perdido. Você não vai poder trabalhar, você não vai conseguir fazer mais nada, porque é 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e você vai passar o dia inteiro lá. Pode ser? Falei, pode. Aí começou. Essa semana não, desculpa, hoje. Hoje de manhã ele me ligou. Aí ele falou assim, estou indo em uma clínica de recuperação. Eu falei, fazer o quê? Ele falou, não, é que tem um pastor amigo meu que eu conheci ele lá em Israel, quando eu estava lá. Conheci esse cara em uma viagem. E ele me chamou para eu poder levar uma palavra para os internos. Eu falei, nossa, que da hora. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei assim, Deus... E ele, quando voltou, tipo, me ligou feliz da vida e começou a agradecer e tal. Ele falou, cara, é tão bom poder fazer algo por alguém. É tão bom. E eu falei, é tão bom obedecer a Deus. Ainda bem que eu falei que sim, que eu ia. Porque se eu não fosse, outro iria. É simples assim. Deus tem um plano na vida daquela pessoa. Se eu não for o canal, ele usa outro. Porque a intenção dele é salvar aquela pessoa. Eu ia perder. Eu falei, Deus, obrigado porque eu obedeci. Obrigado porque eu tive fé o suficiente para romper, para crer, para perder dia de trabalho, para poder cuidar dessa pessoa. Por quê? Já está dando fruto, já está frutificando, já está indo cuidar dos outros, falar com outros. E é exatamente isso. Ele também tinha problema com drogas e tudo mais. Então agora ele já pode curar outras pessoas. Eu falei, você está sendo curado para curar. Lembra disso. Você é curado para levar a cura. Mas eu não estou pronto. Eu falei, imagina se a samaritana se estava pronta, gente. Às vezes a gente usa isso, não é verdade? Olha uma desculpinha gospel aí, ó. Ai, eu não estou pronto. Será que você não está pronto? Mas por que eu não falo de Jesus? Não, é que eu não estou pronto, Paulinho. Eu não fui no seminário, eu não estudei. Eu não, nem sei falar, que isso. Será que a samaritana, gente, sabia falar? Será que ela sabia falar? Será que ela era tão boa assim? Mulher encontrou com Jesus 30 minutos. Ela trouxe uma cidade inteira para Jesus. Só que não era uma pessoa, tipo, legal. Não era o influencer da época. Ela não era a pessoa mais da hora, que todo mundo gostava. Que ela chegava, gente, olha!
Tem um cara ali que ele é profeta, acha que até que ele é o Messias, hein? Vamos lá ver, vamos lá ver. Não, ela não tinha moral nenhuma, quinto casamento. Para a época isso era horrível. Horrível, ela era desprezada. Ela estava indo tirar água ao meio-dia. Meio-dia. Gente, é um calor infernal. Quando vocês forem para esses lugares, para a Ásia, esses lugares lá, vocês vão saber, vocês vão entender o que eu estou te falando. É 56 graus na cabeça. Ela estava indo tirar água quando ninguém estava indo tirar água. Por quê? Porque ela está sozinha, simples assim, vergonha. Aí Jesus vai, encontra ela, né? Lembra que Jesus fala para os discípulos, ele fala assim, é necessário passar por Samaria. Aí Jesus vai, encontra com essa mulher, pede água, tem todo aquele diálogo. Aí ela vai, nossa, vejo que você é profeta. Não, você é o Messias. Vai correndo para a cidade. Quando ela chega na cidade, ela usa um gatilho muito interessante, gente. Eu conheci um homem, será que ele não é o Messias? Ela não tinha, pela fala dela, ela não tinha autoridade para impor. Gente, vamos lá ver. Porque ia falar, quem é você, ô esquisita? Você casou um monte de vezes, você não tem moral nenhuma, sai fora. Ninguém ia dar bola para essa menina. Ela fala, será que não é ele? Curiosidade, todo ser humano é curioso. Na nossa língua, Zé Povinho, né? Todos ser humano, vamos lá ver, deve ser. Ah, aí vem a multidão inteira. Aí quando chega, eles ouvem, depois eles falam assim, olha, agora nós não acreditamos porque você falou, mas porque os nossos olhos viram. Mas ela foi movida pelo quê? Fé. Ela foi curada. Então eu vou curar, eu vou falar. É fé. Então, a minha palavra para nós hoje, gente, por mais que pareça repetitivo isso, é uma coisa que arde no meu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para tudo aquilo que eu vou fazer. Para tudo, para cada passo que eu vou fazer. Para cada passo que eu vou dar. Eu tenho que crer. Aqui eu estou de lado assim, está eu, minha nenê do lado, o Léo e a Karina. A gente estava vindo de um momento super legal de algo que a gente tinha conquistado. A mulher simplesmente entrou no carro, deu ré, num Jeep, mas ela veio muito rápido. Só que o carro é todo elétrico, não tem buzina com o carro desligado. Eu fiquei apertando a buzina que eu quase quebrei o volante, né? Ainda bem que eu abaixei um pouquinho o vidro para poder dar a chave para o cara, e eu comecei a berrar. Aí quando faltava, sério, gente, 2 dedos assim, literalmente, ela freou, que aí todo mundo fez assim no carro. A gente já esperamos uma batida, né? Todo mundo foi pro lado junto, assim. Aí, falei, opa, não tem ninguém chorando, não tem vidro quebrado. Aí nós olhamos, a mulher está estatelada, assim, no carro. Aí eu tremia, velho, eu tremia. A Karina falou, meu Deus, ela é louca. Aí eu falei, ela é louca. Só pode. Eu ia falar um monte para ela, se ela tivesse batido no carro, eu falei, eu não consegui nem falar. Ela ia me matar, mano. Como você ia falar o quê? Você matou meu marido? Era isso que você ia falar para ela? Mas, gente, foi muito perto, mas muito perto. Aí ela saiu, aí a mulher saiu, coitada, ficou parada lá, sem entender nada, assim, tipo, parada, assim, sabe? Quando a pessoa sai a alma e ela ficou lá travada, eu nem olhei para o lado mais, porque eu estava tremendo demais também. E eu falei, amém. Aí quando eu liguei o carro, aí eu falei, obrigado, Jesus. Eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Por quê? Irmãos, o inimigo se levanta, ele fica furioso. É normal, ele vai querer te atacar. Só que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, repousará. Ele nos guarda por trás e por diante, ele nos cerca. Então não entenda isso como uma coisa ruim, mas veja a mão de Deus trabalhando em seu favor. Quando você se mover em fé, as coisas vão ficar tudo lindas? Vai nada. Não seja um iludido. Muito pelo contrário, pode parecer que não vai fazer sentido nenhum, mas persevera. Persevera que você vai viver o melhor. Persevera. Se você já está nesse caminho e está nublado, persevera. Continua. Não volta para trás, não volta. Porque senão você vai ter que ir para o fim da fila de novo e outro vai viver no seu lugar. Então, permaneça crendo que aquele que te chamou é fiel para cumprir. Amém? Vamos pôr de pé? Vou orar por nós. Você ore aí também no seu lugar. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para o seu coração.
para que nós possamos juntos, como igreja, como família de Cristo, permanecer. Tenho certeza que nós vamos viver coisas grandes, irmãos. Maiores do que a gente já tem vivido. Mas para isso é necessário romper, para isso é necessário crer, para isso é necessário avançar, para isso é necessário sair do nosso lugar. E depois eu quero ver de vocês os testemunhos de fé. Vocês falam, Paulinho, é verdade. Aquele dia eu me posicionei e depois tal coisa aconteceu. Na minha casa mudou isso, na minha família mudou isso, na minha empresa mudou isso, não sei aonde. Eu quero ouvir isso de vocês. Sabe por quê? Essa palavra não mente, ela é verdadeira. Porque não é minha, não é o que eu penso, o que eu acho. É o que Deus falou que é, gente. Então vai se cumprir. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela sua palavra. Nós te damos graça, Deus, porque o Senhor é bom. Eu oro para que o Senhor, que é aquele que plantou a fé no nosso coração, Deus, possa fazer crescer dentro de nós. Nós lançamos fora hoje, Deus, toda a incredulidade, todo o medo, tudo aquilo que tem falado, Deus, que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes, que nós não vamos avançar. Deus, toda a voz que não é a sua, que tem falado no coração da sua igreja, nós repreendemos em nome de Jesus. Que a tua igreja possa ouvir a tua voz clara, crer, confiar, avançar, Deus, para alcançar coisas novas, para viver coisas novas. Muitas vezes parece que não faz sentido, mas se o Senhor falou, assim vai ser. Fiel é aquele que prometeu e Ele fará. Nós cremos, Jesus, na sua palavra. Nós cremos, Jesus, no seu comando. Nós não queremos ser como o Baraque, Deus, que vai preparar o caminho para o outro viver. Nós não queremos simplesmente orar, buscar, jejuar, e quando a porta se abrir, ter medo e não avançar. Nós vamos viver o impossível, Jesus. Nós vamos caminhar sobre as águas contigo. Nós faremos os grandes feitos, não no nosso nome, mas no nome do Senhor, no nome daquele que nos chamou, no nome daquele que nos capacita, no nome daquele que nos dá graça, no nome daquele que nos levanta manhã após manhã. Em teu nome nós avançaremos, em teu nome nós conquistaremos, em teu nome nós romperemos em fé, Deus. E nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor programou, tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor já escreveu a nosso respeito, Pai. Nós não aceitamos nada menos do que o seu plano para as nossas vidas, pois o Senhor tem um plano para nós. O Senhor tem um plano para as nossas vidas, Deus. O Senhor tem promessa para nossas vidas, Pai. E nós vamos viver cada uma delas no seu devido tempo. Então nós lançamos fora a incredulidade, nós lançamos fora todo o desânimo, nós lançamos fora todo o medo nessa noite, Pai. Eu oro para que o Senhor fortaleça o coração dos teus filhos, trazendo paz aos seus lares, trazendo vida, trazendo alegria, Deus, trazendo esperança e certeza de que fiel é aquele que prometeu e que o Senhor fará, Pai, em nome de Jesus.